Está escrito, Salmo 137: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me requer a minha mão direita. Apegar-se-me-á a língua ao paladar, se me não lembrar de ti e não proferir, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pagar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença para Te agradecer por mais um culto, ó Deus. Te agradecer, ó Deus, por o Senhor nos lembrar que se nós estamos aqui é por graça Tua e não por mérito nosso. Eu venho clamar agora que o Senhor abençoe o nosso pregador que vai trazer a palavra, Pai, que o Senhor prepare nossos corações, que o Senhor edifique a Tua igreja e que o Senhor arrogue a glória para o Teu nome. Essa é a nossa oração a Ti, Deus, gratos por tudo, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, Deus abençoe Samuel, os irmãos. Eu queria pensar a partir do texto que acabamos de ler, fazer algumas breves exposições do texto, mas contextualizar vocês de um contexto mais amplo, né? Salmo, de fato, faz parte de uma literatura poética, literatura de sabedoria, juntamente com outros livros semelhante a Eclesiastes, semelhante a Provérbio e tantos outros. Se nós nos atentarmos a um contexto muito mais imediato, vamos ver que o Salmo 137, ele narra a angústia do povo israelita em terra estranha, não é isso? Mais precisamente no cativeiro babilônico, a mando do grande monarca, né, Nabucodonosor, que levou cativo Sião. Antes o reino do norte já havia caído, e aqui por fim o reino do sul cai, e eles ficam em uma profunda tristeza por estarem distante de sua terra natal. Mas, meus queridos, eu quero aqui contextualizar esse salmo para a minha vida, contextualizar esse salmo para o século presente, mais precisamente para o ano de 2020, o qual estamos vivendo, e pensar que salmo tão melancólico tem a nos ensinar hoje, nessa noite. E como é de costume, eu só prego simplesmente a partir de 3 princípios, como aprendizagem, é uma metodologia minha, e eu queria justamente pensar sobre 3 verdades dentro desse salmo, e que deve ser a cada instante vivida por mim, por ti mesmo, diante das adversidades e das coisas que nos cercam de forma tão cruciais, que de fato produzem em nós inquietudes, aflições e coisas desse tipo. E diante de tudo isso, eu queria que nós pensássemos no grande desafio de cantar em meio à dor. A nossa irmã Marlene já cantou o hino que relata o exemplo de todos os exemplos que eu vejo na narrativa bíblica, que conseguiu cantar em meio à dor, foi Jó. E é muito fácil louvar a Deus quando as coisas vão bem. É muito fácil louvar a Deus quando de fato não tem nenhum impacto social, financeiro, que a minha e a tua vida não tem nenhum problema. Mas o grande desafio do crente e do ser humano como um todo, mas mais precisamente o crente, o cristão em Cristo Jesus, ele aprender a louvar a Deus em meio à dor. E aí esse texto nos faz pensar
na primeira verdade que eu quero tornar como evidência, é que atitudes passivas em meio à dor. Se nós atermos ao verso primeiro, diz que às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. No verso 2, nos salgueiros em que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Atente o que eu estou a dizer aqui a partir da palavra de Deus. Primeiramente, eles estavam à beira dos rios. E eu fiquei pensando quantas das vezes nós ficamos tão introspectivos à beira do mar, ao ver aquela coisa pacífica ali do mar. A gente entra numa espécie de um momento de reflexão da vida, da gente mesmo, quem somos, porque estamos aqui. E muitas interrogações realmente vêm sobre a nossa vida quando estamos no monte, quando estamos à beira de um rio, quando estamos à beira do mar. E não é diferente nesse caso aqui. Eles estavam à beira daqueles rios e ali eles estavam sentados e choravam. E aí eu queria pensar primeiramente com vocês, a atitude deles estava sentados. Atitude de entrega de certa forma, atitude de passividade, atitude de um indivíduo que não estava caminhando, não estava correndo, que não estava agindo, mas de certa forma estava em uma ação altamente de passividade, não de uma ação de agir, mas uma ação de parar. E quantos de nós nos encontramos sentados, né? Colocamos diante os nossos problemas e sentamos e simplesmente o quê? Ao sentarmos, nós deixamos de sonhar, de persistir, de ir adiante, de avante. E o texto deixa bem claro que eles estavam sentados, e além de sentados, estavam chorando. E não era um choro de triunfo, não era um choro de emocionalismo, não era um choro de contrição, de proximidade para com Deus, mas um choro que trazia um saudosismo, trazia um sentimento do passado muito melhor. E quantas às vezes nós pecamos no mesmo erro, dizemos: olha, 2019 era muito melhor, 2020 está uma tragédia, mas mesmo em 2020 eu posso sonhar, eu posso projetar, eu posso acreditar que o melhor de Deus está por vir, acreditar que que o sonho do crente, que a vida do crente, que a perspectiva do crente para com o tempo, é um tempo linear, é um tempo que culmina para a redenção, para a glorificação. E é assim que a gente tem que pensar. E aquele povo, naquele embaraço mental, emocional, existencial, eles sentavam, choravam e lembravam. E são coisas cruciais que eu e você temos a mesma tendência a fazer: sentar, chorar e lembrar. E depois de tantas coisas pessimistas, negativas, além de sentar, chorar e lembrar, eles penduraram as suas harpas. E aí o meu questionamento: será que Zé Maria está pendurando as suas harpas? As harpas de cantar, de tocar, de salmodiar, de celebrar o que é digno de toda honra, o que pode celebrar a vida, que é o autor da vida, que é digno de toda celebração. Será que nós estamos semelhante a um termo que é muito usado dentro do futebol: pendurar as chuteiras, dar um chute no pau da barraca e ir embora? Meus queridos, não é hora de nós estarmos sentados, não é hora de nós estarmos com um choro de saudosismo, não é hora de nós estarmos atrelados à lembrança do passado, não é hora, e muito menos não é hora de eu e você pendurar as harpas. É hora de nós aprendermos a cantar em meio à pandemia. O desafio é eu cantar em meio à dor. O desafio é eu cantar com a igreja vazia. O desafio é eu e você cantar em meio à angústia, o coração apertado, mas saber, como disse Jó: recebi do Senhor, e se o Senhor me deu, amém, mas se o Senhor tomou, amém, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o meu, o teu grande desafio. Outra verdade que esse texto nos mostra, meus queridos, é que o verso 3 deixa bem claro: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo:
canta para nós os cantos de Sião. Olha, observe que no caso os nossos opressores, ou nós, melhor dizendo, conseguimos transparecer a nossa dor e a nossa tristeza àquelas pessoas que muitas vezes nos oprimem. E você vê que eles que haviam levado o povo cativo, mas eles chegaram e disseram: olha, a gente não quer ver vocês chorando, a gente queria ver vocês cantando. E quantas vezes os ímpios olham para nós e no lugar de ver a gente cantando, vê a gente chorando. No lugar de ver a gente jubilando ao Senhor, vê a gente murmurando, questionando. Porque, como eu disse, é muito fácil cantar com a família em paz, mas difícil é cantar em meio ao luto, em meio à dor, em meio à depressão, em meio a toda sorte de angústia da alma. Mas aí, meus queridos, você vê que eles buscavam e diziam: olha, os cativos pediam canção, pediam que fosse alegre, pediam que cantasse cânticos de Sião. E você pode perguntar: isso é fácil? É um desafio muito grande. Está cativo, está em luta, está em aflição e ao mesmo tempo cantar. Mas o que eu quero aprender nessa noite é cantar em qualquer situação. Paulo disse: eu aprendi a viver em toda e em qualquer situação, a ser honrado, a ser desonrado, até a abundância e a passar fome. Esse é o grande dilema meu e seu, é cantar em meio à dor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, porque por mim mesmo, por você mesmo, nós não temos força para cantar em meio à dor, mas o Senhor é capaz de nos ajudar a cantar e cantar o hino da vitória. O hino da vitória, não de um triunfalismo barato que se vende por aí, mas o hino da vitória que foi conquistado na cruz do Calvário. Já disse e reitero: o pensamento do crente não é um pensamento do passado. O pensamento do crente não é um pensamento em que o tempo se volta à estaca zero, que faz um circular, mas o termo para o crente é uma perspectiva futurística, é uma perspectiva, como já disse, de redenção. Mas mais do que a redenção em Cristo, nós esperamos a glorificação. O Cristo que estamos pregando não é um Cristo que virá, meu querido, feito uma criança indefesa, nascendo de uma manjedoura, mas um Cristo, como eu já disse outras horas e reitero agora, um Cristo que há de vir com grande poder e glória. Por isso que temos motivo para cantar em meio à dor, porque essas lágrimas, essas dores se transformaram em triunfo. Essa cruz que eu estou a levar, um dia haverei de trocar por uma coroa na glória eterna. Por isso eu impulsiono você, eu pego carona com você e vamos juntos, sendo levado pela viva esperança, ter em Cristo a capacidade de chorar em meio à dor. O terceiro ponto, meus queridos: como cantar na condição de oprimido. Aqui no caso, eles eram oprimidos porque eles eram exilados, eles estavam no exílio babilônico. Mas eu poderia dizer que cada um da gente tem nossos momentos de opressão, de sermos exilados, e muitas das vezes exilados dentro de nós mesmos. O maior exílio não é sair de uma pátria, não é estar distante da casa, mas quantas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa própria casa, perdidos dentro da nossa própria igreja, perdidos dentro dos nossos próprios relacionamentos e perdidos dentro de nós mesmos. Mas diante de tamanho desafio existencial, como ele diz no verso 4, mas como poderemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Essa terra estranha era alguém que estava perdido, como eu disse, exilado. Mas eu quero contextualizar para você que essa coisa estranha, essa terra estranha, esse exílio seu, meu, nosso, humano, que cada um da gente temos. Mas nunca esqueça, isso faz parte da metodologia de Deus, da pedagogia de Deus para reconhecermos os nossos pés de barros, os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas incapacidades, as nossas indignidades, e sabermos que tudo é feito para Deus. Até o dia mau,
até as dores, até, como é que diz, os exílios, até as crises existenciais, foi projetado por Deus para nos moldar e fazermos dizer quem somos nada e Ele é tudo. Eu sei que não é fácil aprendermos dessa forma. Eu sei que a metodologia e a forma de Deus nos ensinar é dolorida, porém é a melhor. Ele, como professor por excelência, me conhece e te conhece e te chama a aplicarmos na minha e na tua vida o mecanismo, a metodologia de aprender a chorar, né? Aprender a se alegrar, melhor dizendo, em meio à dor. E aí, só recapitulando, aquele povo estava sentado, chorando, lembrando e pendurando as harpas. Estava entregues, estava sem perspectiva. Mas lembre-se que de Sião, diz a Bíblia, haveria de vir uma redenção. Da tribo de Judá haveria de vir um Salvador. E Deus é tão tremendo que permite o povo peregrinar lá em terra estranha, onde todos dizem que eles não iriam, mas o profeta deixou bem claro que assim diz o Senhor, Jeremias: vão à terra estranha, mas o mesmo Deus que leva à terra estranha é o Deus que traz a terra de volta para culminar na redenção em Cristo, em todo o projeto de Cristo. E nós hoje não esperamos mais um Cristo de redenção, mas como o nosso Cristo já é redimido, já é redentor, mas esperamos mais do que Sião naquela época. Nós esperamos um Cristo glorificado, um Cristo que há de levar uma igreja para os céus de glória. E é por isso, meus queridos, que já não choramos pela Sião terrena, pela Jerusalém terrena, pela igreja terrena, mas pela nova Jerusalém, uma cidade que Deus está preparando para aqueles que verdadeiramente conseguem chorar em meio a tantas as lutas. Choram, mas o choro não é um choro de entrega, não é uma lembrança meramente terrena, mas ela pega todas essas perspectivas que se diz negativa e transfere para uma esperança viva e real nos céus de glória. Por fim, meus amados, eu queria simplesmente tomar como aplicação essa verdade para nós prosseguirmos adorando ao Senhor. Veja bem, que busquemos em Deus força a fim de nos alegrar nele, até mesmo em meio à profunda dor. E nos focamos e falamos, melhor dizendo, como falou Abacuque: ainda que não haja figo na videira, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja figo na videira, ainda que não haja fruto na videira, nem ovelha nem gado no curral, assim mesmo eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Só recapitulando, que busquemos a Deus a força para nos alegrarmos nele, até em meio à mais profunda dor. Que falamos como falou Abacuque: ainda que não haja figo na figueira, nem fruto na videira, nem ovelha e gado no curral, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Repito por fim, mesmo assim eu me alegro no Senhor, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus nos ajude, que a dor não anule a nossa real esperança dos céus de glória. Que a bênção do Deus eterno venha sobre a minha e a tua vida. Nosso irmão Jonatas vai louvar um hino que eu pedi aqui para ele louvar, que expressa a dor desse povo em terra estranha. Chora Israel. Mas eu diria agora, o choro da gente é um choro de esperança, de alegria, porque a nossa Jerusalém celestial já está adornada, e que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.